Boa tarde, pessoal. Estamos começando agora a segunda parte da nossa tarde de hoje. Eu sou a Valesca Silveira e eu vou ficar com vocês nessa segunda palestra. Frisando aqui que o tema da nossa semana é o Alinhando a Qualidade e Segurança da Informação e LGPD, e que hoje a gente tem mais debate pela frente sobre segurança da informação e sobre esse tema que está super aí em alta, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Antes de a gente começar, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e passar alguns avisos. Para participar do nosso evento, a gente está disponibilizando links de acesso. Esse link a gente está mandando por e-mail ou deixando lá no nosso site para você entrar por lá. Todos os dias a gente vai continuar fazendo isso, tá, pessoal? Mandando o e-mail com o link de acesso. Então, não precisa se preocupar que você vai receber. Se você estiver inscrito na semana, você vai receber esse e-mail. Se você não se inscreveu, você pode acessar via site, que é o www.prodam.am.gov.br. Para quem quer receber o certificado de participação, aí você tem que ir no site também e preencher o formulário de inscrição, somente até hoje, tá? Porque a gente tinha combinado aí uma assiduidade de pelo menos 50% no evento. O nosso chat está aberto, fiquem à vontade para fazer as perguntas que gostarem, que quiserem, e aí a gente vai ter um momento para debate, para compartilhar essas questões. Para a gente ir aquecendo aqui antes da nossa palestra, eu vou compartilhar aquele nosso videozinho, que quem já está aqui na semana com a gente já sabe que está, né? Todo início de evento a gente compartilha aqui uma super dica de segurança da informação, para a gente já ir colocando em prática também no nosso dia a dia. Agora sim, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso palestrante, que é o Márcio Belmont. Ele, assim como o Ismael, é prata da casa, é nosso colaborador há 23 anos. Atualmente, o Márcio está na supervisão de segurança da informação e atuou na implantação do sistema de gestão da qualidade da ISO 9001. Também já atuou na área de telecomunicações. Responsável pela área de segurança da informação, hoje o Márcio vai falar com a gente sobre os riscos na gestão de SI e a privacidade. Tá? Boa tarde, Márcio. Seja bem-vindo. Eu vou compartilhando aqui a sua tela enquanto você... Boa tarde a todos. Conversa aqui com as pessoas. Obrigado, Valesca. Boa tarde, agradeço pela presença. Eu vou abordar um tema que tem sido recorrente aqui na empresa, que é a gestão de riscos, com foco na segurança da informação e também na proteção dos dados pessoais, na proteção da privacidade. Só um momento enquanto a gente vai compartilhar aqui a tela.
Tem tela cheia, né? Aí. Quem pode me confirmar, por favor? Já está sendo exibido? Tá, ok. Bem, então vamos lá. Esse é o nosso tema, a gestão de riscos na segurança da informação, proteção de dados pessoais. Seguindo a nossa norma de classificação da informação, tanto esses slides quanto o próprio vídeo que vai ser gravado são informações classificadas como públicas. Então, tanto o nosso pessoal da empresa, nosso público interno, quanto o público externo podem ter acesso a essas informações que vão ser passadas aqui. Antes de entrar no tema gestão de riscos, eu quero falar um pouco sobre a empresa. A missão da Prodam é prover soluções em tecnologia da informação e comunicação, tendo como objetivo, no final, atender à sociedade. Nosso propósito é levar bem-estar ao cidadão. E de que forma a gente faz isso? A gente desenvolve sistemas de informação, a gente também executa sistemas de informação e provê alguns outros serviços nessa área de tecnologia da informação e comunicação. Temos uma área comercial, que vende os nossos serviços, temos uma área de pós-venda, que presta um suporte aos nossos clientes após as entregas, e esses são os nossos principais processos primários, processos finalísticos. É com eles que nós entregamos os nossos serviços aos nossos clientes, que são principalmente os órgãos da administração pública estadual. Temos alguns clientes privados também. Então, assim, a gente contribui para a prestação de um bom serviço público, e dessa forma a gente alcança o cidadão. Para que esses processos funcionem, a gente tem ainda um conjunto de processos que dão suporte. Temos aí a gestão da nossa infraestrutura física, temos a gestão da infraestrutura tecnológica, todo o hardware, o software que nós usamos aqui na prestação dos nossos serviços. Temos uma gestão dos nossos recursos humanos, que são um elemento importantíssimo em todos esses processos finalísticos. Nós temos a gestão de fornecedores, nós contratamos soluções, contratamos serviços que são agregados aos serviços que nós prestamos, temos gestão das comunicações e outros. E para coordenar tudo isso, a gente tem os nossos processos gerenciais, temos um plano estratégico para 5 anos, temos atividades de governança corporativa, gestão financeira, etc. Então, é dessa forma que a empresa está estruturada em termos de processos para cumprir aquele nosso objetivo de trazer o bem-estar ao cidadão. Essa é uma versão simplificada da nossa cadeia de valor e ela mostra o que a gente planejou em termos de processos. Então, é isso que a gente espera que aconteça, que funcione, que a gente alcance as metas que foram definidas, mas existem uma série de incertezas nesses processos todos. Uma coisa é o que a gente quer que aconteça e planeja, se prepara para isso. Outra coisa é o que vai acontecer. Isso é incerto. Essas incertezas estão em todos os processos na empresa, tá? Assim como tem na nossa vida pessoal também. Uma coisa é o que a gente, como eu falei, uma coisa é o que a gente quer que aconteça, outra coisa é o que de fato a gente vai conseguir fazer. Então, como é uma coisa natural para a gente, acontece na vida pessoal também, esse conceito de risco está associado a um acontecimento incerto. Se é um acontecimento incerto, a gente fala em probabilidade. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Não tem nada a ver com otimismo nem com pessimismo. Bom, uma coisa que eu já quero destacar desde já é que a gente sempre pensa em risco como uma coisa negativa, mas não é só coisa negativa que pode acontecer. Existem os riscos negativos, eu vou me referir a eles dessa forma. Existem também o que a gente chama de riscos positivos, são as oportunidades que a gente pode aproveitar para trazer algum benefício para a empresa. E sempre pensando no negócio. Então, a gente sempre fala aqui em consequências dos riscos, no que diz respeito à imagem da empresa perante os seus acionistas, os seus clientes, perante os próprios funcionários da casa e também no que diz respeito à parte financeira. O conceito de risco que eu trouxe de uma norma da ABNT, a ISO 31000, é uma norma que trata de gestão de riscos, não de segurança da informação, mas riscos de um modo geral.
é que o risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos que a gente tem planejados. Por que a gente tem falado tanto em gestão de riscos aqui na Prodan ultimamente? Para onde quer que a gente se vire, alguém vai falar sobre riscos, está trabalhando nesse assunto. Uma das razões é a Lei 13.303, a Lei das Estatais. Ela tem vários artigos que tocam nesse ponto da gestão de riscos. Eu trouxe aqui só o artigo 9º, a título de exemplo, que diz aí que a empresa pública e a sociedade de economia mista vão adotar regras e práticas de gestão de riscos. Então, nós nos encaixamos aí. Para atender a essa lei, nós temos obrigatoriamente que fazer uma gestão dos riscos corporativos. Uma outra razão, Lei 13.709, a famosa LGPD, nós temos que atender a essa legislação. O que ela diz no artigo 50? Que os controladores e os operadores de dados pessoais têm que ter mecanismos internos de supervisão, de mitigação de riscos e outros aspectos relativos ao tratamento de dados pessoais. A gente se encaixa aí tanto como controlador de dados pessoais, quanto como operador de dados pessoais. Em que momento a Prodan é controladora de dados pessoais? Quando a gente fala nos dados dos empregados, os nossos dados pessoais. Nesse ponto, a empresa, a Prodan, é controladora dos nossos dados. Ela toma as decisões sobre como esses dados vão ser tratados e protegidos. No caso dos dados que a gente recebe para fazer um tratamento, atendendo aos contratos que a gente tem com os nossos clientes, nós somos operadores desses dados pessoais. Só lembrando que os donos dos dados pessoais são os cidadãos, são os titulares desses dados. Nós só tratamos. Uma outra razão pela qual a gente fala muito em riscos. Eu trouxe aqui uma menção ao PMBOK. Nós temos uma área de desenvolvimento de sistemas, né, que trabalha muito com projetos, e o PMBOK é uma coisa que todo mundo que trabalha com projetos ou usa ou já ouviu pelo menos falar nele. É um dos modelos existentes para gerenciamento de projetos. Uma base de conhecimento que tem diversas seções, que a gente chama de áreas de conhecimento, e uma dessas seções fala especificamente do gerenciamento de riscos. Qual é o propósito dessa seção da base de conhecimento PMBOK? Aumentar a probabilidade ou o impacto de algum evento positivo, né, ou seja, uma oportunidade que possa ser explorada no projeto, e também reduzir a probabilidade de acontecer ou o impacto de algum evento negativo dentro desse projeto. Temos aí há 20 anos uma certificação do nosso sistema de gestão da qualidade, baseado na ISO 9001, e a norma ISO 9001, nessa versão de 2015, fala na mentalidade de risco. Essa mentalidade de risco serve para habilitar a empresa a determinar os fatores que podem trazer algum desvio nos processos. Como eu disse, uma coisa é o que a gente planejou, desenhou um processo, modelou esse processo, implantou, trabalha para que ele alcance os resultados planejados e as metas definidas, mas podem acontecer desvios, né? O que vai, de fato, acontecer é uma incerteza, é daí que surgem os riscos. O objetivo é esse que está colocado aí, é a gente ter controle preventivo. A norma ISO 9001 é uma norma preventiva para minimizar os efeitos negativos, né, os riscos negativos, e maximizar o aproveitamento de oportunidades. E a gente tem aí a ISO 27001, que é a norma que tem os requisitos de segurança da informação, do sistema de gestão da segurança da informação, que diz logo numa das primeiras páginas que o sistema de gestão da segurança da informação preserva, isso o Ismael mencionou na apresentação anterior, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação. E de que forma a gente faz isso, à luz dessa norma? Tendo um processo de gestão de riscos. Né? Só relembrando, quem já estudou, já teve um contato com essa área de segurança da informação, conhece bem esses conceitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade, mas só para relembrar, disponibilidade, a informação tem que estar disponível quando for necessária. Isso não quer dizer 24 horas por dia, quando for necessária. Integridade, ela não pode ter sido adulterada indevidamente. Isso independente de ter ou não intenção. Não pode ser adulterada indevidamente, ela tem que estar completa e correta. E a confidencialidade
Só pode ter acesso à informação quem tem autorização para isso. Não quer dizer esconder as informações, tá? Bom, de alguma forma, a gente já lida com os riscos, até porque a gente precisa fazer isso nas nossas atividades pessoais também. O que acontece é que o critério para a gente avaliar um risco e a nossa predisposição para correr riscos varia, né, de uma pessoa para outra. Um exemplo bem simples, quem tem uma certa quantia em dinheiro guardada num banco, não vai deixar essa quantia parada numa conta corrente, a não ser que a pessoa precise fazer movimentações frequentes. Mas o que é mais natural é a gente procurar um investimento. E aí tem para todos os gostos, né? Aqueles investidores mais conservadores, como os bancos dizem, vão procurar um investimento de baixíssimo risco, que rende pouco, né? A pessoa não vai ganhar uma fortuna, mas também não corre risco de perder o que ela guardou ali. E tem aqueles tipos de investimentos que são de alto risco. A pessoa pode ganhar muito dinheiro num curto espaço de tempo, mas também pode perder muito. Então tem para todos os gostos. São critérios subjetivos, né, pessoais. Mas na empresa não pode ser dessa forma. A gente tem que ter um critério único, é o critério da empresa. Então qual é a solução para isso? É a gente sistematizar. Precisamos ter um sistema, um processo na empresa para tratar os riscos. Tá? E é disso que a gente vai falar a partir desse próximo slide. Como eu disse, a gente vai fazer um esboço aqui de um processo genérico para gestão de riscos. E eu vou trazer, ao longo desse desenho, desse esboço, vou trazer algumas informações também que a gente tem utilizado aqui para modelar o nosso processo interno. Nós temos hoje uma minuta de um processo já para gestão de riscos. Ele deve ser implantado nos próximos dias e a gente vai começar a colocar em prática essa gestão de riscos. Já temos hoje alguma coisa nesse aspecto, no que diz respeito ao sistema de gestão da qualidade. É uma exigência da norma, como eu falei há pouco. Então, a gente tem hoje um procedimento interno para tratamento dos riscos relacionados aos processos que estão documentados no sistema de gestão da qualidade. A gente está ampliando essa abrangência do processo de gestão de riscos. Bom, antes de falar sobre ferramenta para fazer gestão de riscos, sobre um brainstorming para identificação de riscos, eu vou falar sobre a empresa e daqui a pouco todos vão entender o porquê. Nós somos uma empresa de economia mista, né, o nosso principal cliente é o governo e é também o nosso patrão. Nós prestamos serviços de TIC e atendemos aí principalmente os órgãos públicos estaduais, que eu mencionei anteriormente, e temos alguns clientes privados. Onde é que nós trabalhamos? Temos uma sede própria aqui no bairro Praça 14, é um prédio que tem uma boa infraestrutura, nós temos um sistema de prevenção e combate a incêndio, já temos aí sistema de proteção contra descarga atmosférica, temos um serviço de portaria que funciona 24 horas por dia, para controle de acesso físico à empresa. Nós temos, num certo horário aí, à noite, vigilância armada, temos câmeras para monitoramento, CFTV. Na parte de energia, que é essencial para os nossos serviços, a gente tem um banco de baterias, temos um grupo motor gerador, os nossos data centers têm controle de acesso físico por biometria, não é qualquer pessoa que pode entrar. Eu mesmo, por exemplo, hoje não tenho acesso ao data center. Não tem nem o que eu vá fazer lá que eu precise. Então, se eu não preciso estar ali dentro, eu não devo realmente ter acesso. A nossa internet é provida por 2 operadoras de telecomunicação, então temos um certo grau de redundância aí. Na parte de serviços, nós desenvolvemos sistemas, executamos sistemas, desenvolvemos sites e portais web, a gente também fornece acesso gerenciado à internet, temos uma plataforma de comunicação e colaboração em nuvem, que a gente utiliza internamente aqui e também oferece aos nossos clientes. Temos soluções de Data Warehouse e Business Intelligence. E, enfim, são alguns dos nossos serviços. A lista completa está na carta de serviço que está no nosso site. E a empresa também está presente nas principais mídias sociais. Na parte de tecnologia, temos um ambiente de mainframe. Temos também uma solução de hiperconvergência. A parte de comunicação de rede, nós temos switch de camada 3. Temos uma solução de Next Generation Firewall, com recursos de prevenção e detecção de intrusão, IPS e DS. Temos uma solução de antivírus com um recurso de prevenção a vazamento de dados, DLP. Temos uma solução de backup também.
Na parte de pessoal, nossos colegas são todos, nós somos todos contratados pela CLT. Nós usamos aqui, dentro da empresa, o hardware, os equipamentos, sistemas, softwares que são fornecidos pela empresa, né, no ambiente de trabalho presencial. E eu fiz essa questão de destacar o presencial do teletrabalho porque, em razão da pandemia, muitos colegas foram trabalhar em home office durante um tempo, alguns hoje ainda permanecem nesse regime de trabalho temporariamente, e lá em casa a gente já não vai usar o equipamento da empresa. Alguns até usam, mas o mais comum é que a gente use os nossos equipamentos pessoais, então isso introduziu até novos riscos, né? Aqui dentro da empresa a gente tem uma série de proteções, né, várias camadas de proteção, mas em casa, o nosso notebook, a configuração dele é a configuração que eu coloco, pode ser a configuração padrão, e não necessariamente a gente vai ter a mesma proteção que a gente tem aqui na empresa. E a gente usa o celular pessoal, enfim. Isso é uma questão bem interessante. Tem sido abordada em muitas apresentações, eu tenho visto, por conta dos novos riscos que surgiram no ambiente por conta do uso de dispositivos móveis pessoais. VPN a gente já utiliza no teletrabalho, já era usado anteriormente pelo pessoal de suporte, são redes privadas virtuais, para garantir uma certa segurança na comunicação com a empresa. Temos uma estrutura organizacional bem definida, nosso organograma está aí, a gente tem a distribuição das atividades, atribuições, isso tudo está muito bem estruturado hoje na empresa. Nós estamos sujeitos a um código de conduta, temos políticas, entre elas a política de segurança da informação, temos algumas normas específicas para uso de rede social, uso de internet, backup e outras. E nós assinamos um acordo de sigilo, onde a gente se compromete a não revelar informações sem autorização. E na parte de processos e gestão, a gente tem, como eu disse, um plano estratégico, temos as nossas declarações de visão, missão e valores. Nós conhecemos as necessidades e expectativas dos nossos stakeholders, partes interessadas. Usamos a metodologia de SWOT, a gente conhece o nosso ambiente interno, quais são as forças, fraquezas, nosso ambiente externo, quais são as oportunidades, ameaças, e temos aí, para auxiliar, os processos todos do nosso sistema de gestão da qualidade, que está sendo integrado a um sistema de gestão da segurança da informação que nós estamos construindo. Esse é o primeiro passo para a gente falar em gestão de riscos. E a razão é muito simples, é muito natural. Esse é o início do contexto da organização. Por que eu digo que é muito natural? Porque eu não posso identificar riscos e tratar riscos de um sistema se eu nem conheço o sistema. Não posso identificar riscos e tratar os riscos relacionados a um hardware, um servidor, qualquer coisa que seja, que esteja no nosso data center, por exemplo, sem conhecer esse recurso, esse equipamento. Então, o primeiro passo é a gente conhecer a empresa. Vamos fazer a gestão de riscos para a empresa toda? Não, pode ser um sistema de informação, pode ser só para a infraestrutura que a gente usa para prestar os serviços, pode ser só para um processo de negócios que a gente escolher, pode ser para um ambiente da empresa, o nosso data center, por exemplo. Isso é a organização quem decide. O importante é que todos os ativos de informação que sejam relevantes sejam considerados nesse processo. Então, conceito de ativo de informação. Todo bem da empresa que tem relação com a informação e que tem algum valor da empresa. Eu quero aprofundar um pouco mais esse conceito de ativo de informação, porque ele é importantíssimo. Aqui está em miniatura aquela imagem da cadeia de valor. Então, para a gente enxergar com mais clareza o que são esses tais ativos de informação, eu trouxe um quadro aqui que é apenas uma forma de classificar esses ativos para ficar mais fácil para a gente depois identificar possíveis riscos associados a eles. Então, lá em caixa alta, lá em cima, processo. Como é que a empresa sobrevive? Ela desenvolve sistemas, executa sistemas, provê alguns serviços, entrega isso ao cliente, fatura e recebe. E é assim que a empresa se mantém. Então, os processos, a forma como a gente trabalha, tudo que está envolvido na maneira como a gente desenvolve esses sistemas, executa, faz esse processamento, etc., esses processos não podem parar. Se o processo para, a gente para de entregar, se parar de entregar, para de faturar, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem empresa. Então, os processos são o principal ativo de informação que deve ser protegido. E lá naquela imagem no início, que é essa que está em miniatura, eu destaquei a palavra informação. Informação para a gente é matéria-prima e é também produto. Então,
A informação, propriamente dita, é o segundo ativo de informação mais importante. Por isso, os dois estão destacados. Eles são chamados de ativos primários de informação. O restante é ativo de suporte. Para a gente fazer o nosso trabalho, desenvolvendo, executando sistemas, tem que ter um hardware para isso. Precisamos ter um software para que esse hardware funcione. Precisamos de recursos de rede. Pessoal é um ativo importantíssimo para nós. Por conta dessa situação toda de pandemia, a gente tem aí uma comissão de saúde e segurança, e a empresa tem dado uma atenção muito especial a essa questão, por dois aspectos. O primeiro é o aspecto humano, realmente. Estamos falando de pessoas. Então, a empresa olha para as pessoas como pessoas e tem uma preocupação em preservar a saúde de todos. O outro aspecto é o que nós somos também, ativos de informação. A empresa precisa preservar esse ativo, porque se não tiver pessoas escrevendo código, não tem sistema. O sítio, que é um lugar onde nós estamos aqui, a nossa sede, por fim, a organização, que eu já expliquei há pouco. Então, esses são os nossos ativos de informação que precisam ser protegidos. Tá? Isso aqui é o nosso escopo, ainda está sendo discutido em relação ao Data Center 1 e 2, se a gente vai fazer para os dois ou não, a gestão de riscos, mas esse aí é o escopo para o qual a gente pretende fazer a gestão de riscos na empresa. Primeiro, o sistema de gestão da segurança da informação, naturalmente, a produção e processamento de dados nos data centers, 1 e 2. Segundo, o sistema de gestão da qualidade, onde estão mapeados os nossos processos de trabalho. Terceiro, a privacidade e proteção de dados. Aí envolve todos os processos na empresa, onde a gente tem atividade de tratamento de dados pessoais, nos termos da LGPD. Em princípio, esse seria o nosso escopo para a gestão de riscos de segurança da informação e privacidade. Bom, já conhecemos a empresa. O que é que a gente precisa fazer agora? Eu falei há pouco que cada pessoa tem o seu critério para dizer se o risco é grave, se ele não é grave. Então, a gente precisa de um critério único. Para que serve esse critério aqui no nosso processo? Porque a gente vai levantar aqui riscos, vai ter aí 10, 20, 50 riscos, 80 riscos identificados. Vamos tratar todos ao mesmo tempo? Não tem como, não tem dinheiro para isso, não tem pessoas para isso, e nem todos precisam de um tratamento imediato. Alguns são tão insignificantes que não merecem que se gaste esforço, o dinheiro mesmo, para tratar. Então, a gente quer priorizar os riscos mais importantes, por isso precisa de um critério. Vamos priorizar os riscos com níveis mais altos. Tá? Como é que a gente vai identificar os riscos de nível mais alto? Primeiro, a gente considera a probabilidade de acontecer. Tem coisa que a gente sabe que dificilmente vai acontecer. É possível, mas é uma coisa tão rara, é muito pouco provável que aquilo aconteça. Então, por esse aspecto da probabilidade de ocorrência, não merece tanta atenção. Mas não é suficiente o critério de probabilidade. Precisamos de um outro que é o da consequência, o impacto. Tem coisas que realmente são muito difíceis de acontecer, né, falando de risco negativo, mas também se acontecer pode ser um desastre. Então, essas são as definições. Probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer, é consequência, ou impacto, eu vou usar essa expressão aqui também, o resultado, caso o evento aconteça. Lembrando que pode ser um evento positivo também, tá? Pode trazer um grande benefício à empresa. O nível de risco é um número, tá? Já antecipando, que representa a magnitude dele. Se ele é mais grave, se ele é menos grave, é esse número que vai indicar. E ele vai ser uma combinação dessas duas coisas, a probabilidade e a consequência. Então vamos lá, vamos explorar um pouco esses critérios. Vamos falar de risco negativo primeiro. Para esses casos, a probabilidade é a chance desse evento indesejado acontecer. E o que a gente vai considerar quando estiver pensando nesses riscos negativos? Primeiro, a existência de controles. Relembrando aí o conceito, o que é um controle exatamente? O controle é uma medida que a gente vai usar e, no caso do risco negativo, serve para reduzir ou a probabilidade de ocorrência ou a consequência, caso esse risco se concretize. No caso do risco positivo, seria o inverso, né? São medidas que a gente vai adotar para favorecer aquela situação que a gente quer que aconteça, que vai trazer algum benefício. Então, o controle, na prática, pode ser, vamos começar do mais simples, um hardware que a gente compra, né? Pode ser um software, uma solução de antivírus, é um exemplo de um controle que a gente tem. Tá? Mas pode ser também uma prática que a gente vai adotar, pode ser um processo, um procedimento de trabalho,
tudo aquilo que a gente possa enxergar como medida para diminuir o risco negativo ou para favorecer o risco positivo, a gente chama de controle. A própria política de segurança da informação, que foi apresentada anteriormente, é um controle. A gente precisa levar em consideração o histórico de ocorrências também, né? Se a gente tem esse costume, essa prática de registrar as ocorrências, isso é uma boa fonte de informação para a gente avaliar as probabilidades de ocorrência dos riscos. E também as experiências, opiniões das pessoas que mais entendem do objeto que está sendo analisado. Se é um sistema que a gente vai analisar para identificar os possíveis riscos, vamos chamar as pessoas que conhecem a fundo aquele sistema, que fazem a manutenção, que desenvolveram o sistema. São essas pessoas que precisam ser ouvidas. E também os proprietários. O que são os proprietários? As pessoas que são responsáveis por aqueles ativos. Se eu estou falando, por exemplo, do servidor de arquivos da empresa, quem é o proprietário? É a pessoa responsável por manter aquele servidor funcionando. Eu trouxe aqui uma tabela, eu não vou entrar em detalhes sobre todas as opções aqui, mas ela mostra uma escala que varia de 1 a 5, uma escala linear, sendo 1 aquela probabilidade mais baixa, é uma coisa muito improvável de acontecer, muito difícil mesmo, e o 5, o muito provável. É uma coisa quase certa de que vai acontecer. Como é que a gente faz para definir a probabilidade para um determinado risco? Bom, eu vou falar só de alguns, tá? Para a gente não ficar aqui lendo todo o slide. No caso do nível 1, muito improvável, é aquela situação em que a gente não tem nenhum registro de que aquilo aconteceu um dia. Pode perguntar das pessoas que trabalham naquele sistema, ninguém lembra de ter acontecido, não tem registro nenhum. Os controles que existem, já implementados, têm se mostrado eficazes, tanto que a gente não tem registro de ocorrência, então nessas condições é muito difícil que aquilo venha a acontecer. Então, a gente bota o nível 1. E vai subindo. Nível 2, é improvável, não tem registros no último ano, mas já se sabe que aquilo já aconteceu antes. A gente tem alguns controles aí funcionando, mas acredita-se que são suficientes. Mesmo assim, existe uma probabilidade pequena de que aconteça. E aí vai subindo, tem um nível intermediário, que é eventual, a gente não sabe ao certo se pode ou não pode acontecer. Provável, que é o nível 4, já aconteceu mais de uma vez, só de um ano para cá. A gente sabe que tem controles aí, tem um procedimento, tem uma solução de software, mas a gente sabe também que precisam ser melhorados. Tá? Funciona, mas de uma forma meio precária. E o nível 5 é um nível mais alto, é uma coisa quase certa. Acontece o tempo todo. Toda vez, por exemplo, que eu faço uma reconfiguração no sistema, no hardware, no software, toda vez dá zebra. Então, isso é um indício de que vai acontecer de novo várias vezes daqui para frente. Então, a gente atribui um nível 5. Os positivos, riscos positivos, não pode ser aquela tabela. Então, nós construímos aqui uma outra tabela, também de probabilidade, tá? Só que a gente vai levar em consideração o quê? Recursos. Imagina o seguinte, alguém tem uma ideia, vamos começar a prestar um novo tipo de serviço aqui. Então, uma das primeiras coisas que as pessoas discutem é, temos recursos para isso? Temos pessoas? As pessoas não estão aqui atendendo a outras necessidades, dos projetos? Tem alguém que esteja disponível para trabalhar nessa nova ideia? Temos recursos tecnológicos? Temos hardware, temos software para isso, nas quantidades necessárias e suficientes? Então, tem que levar em consideração isso. E, naturalmente, as opiniões das pessoas que entendem daquele assunto e, de preferência, também ouvir aquelas pessoas que já têm muito tempo na casa, conhecem bem o negócio, conhecem o funcionamento do governo, as necessidades dos nossos clientes. Então, é sempre bom ouvir essas opiniões. Aí tem essa segunda tabela, também para avaliar a probabilidade, mas só que para riscos positivos. O que é o muito improvável? É aquela situação em que a gente vê que a ideia é boa, mas não tem recurso disponível e nem se sabe se vai ter um dia. Então, é mínima a probabilidade de que a gente vá conseguir os benefícios daquela oportunidade. E aí vai subindo o nível de probabilidade até chegar no muito provável, que é aquela situação em que nós temos todos os recursos, está todo mundo disponível, tem tecnologia, tem capacidade no data center, tem pessoal qualificado, está um cenário altamente favorável. Então, é muito provável que a gente consiga aproveitar essa oportunidade e obter dela os benefícios que a gente deseja. Tá? Então, esse foi o primeiro critério de avaliação, que é o de probabilidade. Agora, no caso do impacto ou consequência,
Para os riscos negativos, a gente tem que considerar os possíveis prejuízos financeiros, danos à imagem da empresa também, e a questão do desempenho nas nossas entregas de serviços. É claro que essas coisas estão relacionadas. Se tiver uma paralisação dos nossos serviços, aqui uma interrupção não programada, a gente vai ter um prejuízo à imagem, eventualmente um prejuízo financeiro também. Então, o que a gente considera aí? Pagamento de multas, perdas contratuais, indenizações, comprometimento da imagem, como foi dito há pouco pela Isabela, acho que a Isabela comentou, né, que nós estamos fazendo uma pesquisa de imagem da empresa, a Valesco também tem trabalhado nisso, então a gente leva em consideração e deve realmente levar em consideração a imagem que nós temos perante os nossos acionistas, clientes e a sociedade. E, por fim, temos que levar em consideração os acordos de nível de serviço, o SLA, que estão nos nossos contratos, que nós não podemos deixar de cumprir. O não cumprimento dessas obrigações traz alguns prejuízos sérios, pode trazer. Então, tem uma tabela também para avaliar o nível dessa consequência, só que essa tabela, a escala não é linear. Tá? Usando uma escala exponencial como essa, a gente consegue melhores resultados. O nível mais baixo de possíveis impactos é aquele em que o prejuízo financeiro estimado é insignificante. Né? Pode até acontecer aquele problema, mas não vai trazer prejuízo, não vai doer no bolso, não vai prejudicar a imagem da empresa em nada. Os clientes não vão nem perceber nenhuma diminuição no serviço, na velocidade. Enfim, a percepção do cliente no uso dos nossos serviços não vai sofrer nenhuma alteração. Então, não há por que se preocupar considerando esse critério. E aí vai subindo. Prejuízo financeiro ali no nível 3, estimado, pode chegar a uns R$2.000, no máximo. A reputação da empresa pode ser levemente afetada, pode pegar mal, como a gente diz para a gente. O desempenho do serviço pode diminuir, mas a gente não acredita que não vai trazer uma situação em que a gente deixe de cumprir uma obrigação contratual, continua dentro do SLA. E aí vai subindo nessa escala, até chegar no nível mais alto, que o prejuízo financeiro estimado daquele evento indesejado pode ser superior a R$600.000. O dano à reputação da empresa pode comprometer a sua sobrevivência, pode causar um estrago enorme, aquele evento, aquele incidente pode ir para a mídia, enfim, pode ser explorado de uma forma muito negativa para a gente. Ou as entregas que a gente faz são interrompidas e a empresa pode não conseguir cumprir as suas obrigações contratuais. Então, a gente classifica como um nível mais alto. No caso das oportunidades, riscos positivos, aí a gente usa um critério um pouquinho diferente. A gente vai considerar possibilidade de trazer um aumento na receita ou reduzir despesa mensal para nós. É uma ideia que alguém trouxe. Mas qual é o benefício que vai trazer? Vai aumentar a receita? Vai reduzir despesa? Vai melhorar a imagem da empresa perante os clientes? Vai trazer alguma inovação? Vai alcançar um desempenho muito acima daquilo que a gente tem hoje oferecido aos clientes? Então, são esses critérios que a gente usa na avaliação das oportunidades. Também temos uma escala específica, né, diferente daquela anterior. Temos aí a nossa escala de 1 até 81, sendo o impacto menor, mais baixo. Previsão de aumento na receita ou despesa? Nenhum, é insignificante. Não tem expectativa de melhorar a imagem da empresa. Também não vai melhorar as entregas dos produtos. Então, não vale a pena também gastar esforço com isso. Né? E o nível mais alto é quando a gente tem uma previsão de que, passando a explorar, por exemplo, um novo mercado, oferecer um novo serviço, a gente vai conseguir um aumento de receita de mais de R$600.000 por mês, que é bem significativo. Ou então vai melhorar muito a reputação da empresa e fazer com que ela se torne uma referência no país. Pode ser também que aquela ideia, se for colocada em prática, né, gere um salto no desempenho, uma grande inovação nos serviços que a gente entrega aos nossos clientes. E uma coisa está relacionada à outra. Bom, esses dois critérios são os critérios que a gente usa para avaliar. E como é que a gente define aquele número que eu disse que é o nível do risco? Pega o valor da probabilidade, 1, 2, 3, 4, 5, multiplica pelo valor da consequência ou do impacto. 1, 3, 7, 1, 3, 9, 27, 81. Então, eu representei isso na forma de uma matriz, que é de praxe. Isso é o método da matriz de probabilidade e impacto. Né? E aqui embaixo tem uma tabela que eu não vou abordar agora, vou falar dela mais adiante, onde a gente vai ter que dizer qual o tratamento que vai ser dado para cada nível. Observe que nessa matriz,
todos os valores possíveis de nível de risco estão aqui. Nessa zona verde, são os riscos que tiverem esses níveis, são aqueles riscos que eu não preciso me preocupar. Eles podem ser considerados como aceitos, toleráveis, vou usar essa expressão. São riscos toleráveis, então não vale a pena gastar esforço com eles. Na zona amarela, eu também considero como toleráveis, tá? Só que com um alerta. A gente tem aqui alguns riscos que têm uma probabilidade não muito alta, mas com impacto elevado, e o contrário também. Um impacto não muito grande, mas uma probabilidade alta, enfim. Esses riscos, mais tarde eu vou explicar, eles também são toleráveis, mas com um sinal de alerta. Pode ser que a nossa Comissão de Segurança da Informação, nós temos aqui uma comissão formalmente instituída, pode ser que ela considere que um risco que está nessa zona amarela, e portanto é tolerável, deva receber um tratamento imediato. Tá? Então essas opiniões dessas pessoas, são especialistas também, pessoas com muita experiência, essa opinião é levada em consideração e a gente pode, mesmo esse risco tendo um nível considerado tolerável, a gente pode dar um tratamento imediato. E o que está em vermelho, os riscos que tiverem esses níveis, esses têm que ser tratados imediatamente. Tá bom? Então, mais adiante, quando chegar na parte de tratamento dos riscos, eu volto a falar sobre esse critério aqui para definição do tratamento que vai ser dado, que é exatamente essa tabela que eu trouxe aqui embaixo. Tá? Bom, a gente já conhece a empresa, a gente já tem um critério único para avaliar os riscos, né, um critério minimamente objetivo. Agora vamos fazer a identificação desses riscos, analisar e aplicar aquele critério de avaliação. Eu trouxe aqui alguns exemplos, são todos exemplos fictícios, tá? Eu fiz aqui uma coisa que eu chamo de brainstorming individual para exemplificar como é que que resultados a gente teria numa avaliação, numa análise de riscos preliminar. Então, são todas situações hipotéticas. Primeiramente, será que existe a possibilidade de a gente não conseguir atender a uma demanda de um cidadão que está pedindo informações sobre como a gente trata os dados pessoais dele? Agora, fazendo o link com o tema do nosso evento, né? Segurança da informação e privacidade. É possível que isso aconteça? Nós corremos esse risco, sim ou não? Qual é a consequência possível de uma situação como essa? Se a gente receber realmente essa demanda, seja do titular dos dados, seja de um cliente nosso que é controlador dos dados, nós somos operadores, a gente tem como atender hoje, prontamente? Se não tiver, a consequência pode ser sofrer sanções. Isso foi falado numa palestra que nós tivemos, salvo engano, foi ontem, a primeira palestra. Então, tem as sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Uma causa provável para isso. O que é que pode levar a essa situação? É a gente não ter um inventário dos dados pessoais. A gente tem como dizer hoje quais são os dados pessoais que nós guardamos, nós tratamos aqui na empresa, os dados dos cidadãos. Se não tem, a gente precisa ter esse inventário, certo? Porque sem esse inventário, a gente não consegue responder aquela pergunta, pelo menos não em tempo hábil. Que tipo de controle, que medida a gente já tem hoje que poderia diminuir esse risco? Bom, nós temos um encarregado de dados aí, nomeado formalmente, tem as atribuições bem definidas, mas não é suficiente, né? Por que eu digo que isso é um controle e é necessário? Porque, pelo menos, a pessoa vai saber a quem se dirigir para fazer o seu pedido. Pode ser que o encarregado tenha alguma dificuldade, dependendo da situação, em fornecer essa informação, mas, pelo menos, nós temos lá no nosso site o encarregado de dados, com o contato, telefone, e-mail. As pessoas sabem a quem se dirigir para fazer o seu pedido. Outro exemplo, por alguma razão, né, em geral, cenário econômico, político, o governo do Estado publica um decreto determinando uma redução dos gastos públicos. Ora, todas as secretarias, órgãos estaduais vão ter que reduzir, por exemplo, seus contratos num valor de 10%, 20%. Quem são nossos principais clientes? São os órgãos do Estado. Então, se eles vão reduzir os contratos, isso vai trazer uma consequência para nós, que é a queda na receita. Significa também queda nos investimentos. Uma causa para isso, um cenário político e econômico desfavorável. A gente não pode fazer muita coisa em relação a isso. Mas tem algum controle que a gente possa implementar para diminuir o impacto de uma situação como essa? Tem. O nosso plano estratégico pode prever, por exemplo, ações visando a sustentabilidade. Por exemplo, aumentar a participação do mercado privado, dos clientes privados, no nosso faturamento. Deixa de ser um controle. É uma ação estratégica.
Parte das edificações, né, do prédio. Veja, por que é importante conhecer a empresa, né? Por isso que eu comecei falando da empresa. Parte do prédio. Existe o risco de um acesso não autorizado a uma área que contém informações críticas ou sensíveis? Existe essa possibilidade? Que informação crítica é uma informação que, se for levada ao conhecimento de pessoas não autorizadas, pode ser usada indevidamente e trazer um grave prejuízo. Sensibilidade tem a ver com a confidencialidade. Esses dois conceitos estão relacionados um com o outro. Consequência de uma pessoa ter acesso a uma área que não estava autorizada. Causar algum dano ou usar indevidamente informações às quais ela vai ter acesso. A causa disso, ter acessos alternativos às dependências da empresa, acesso físico mesmo. Nós temos uma portaria, né, com serviço 24/7, mas existe uma outra entrada na empresa que possa estar aberta e permitir um acesso de alguém? Isso precisa ser avaliado. O controle já existe, é o serviço de portaria, mas precisa ver se ele está sendo eficaz, né? Não é suficiente ter os controles implementados. Eles precisam estar funcionando satisfatoriamente, cumprindo o papel deles. Essa questão de uma pessoa com acesso não autorizado não quer dizer que a pessoa vai entrar com uma bomba, vai colocar aqui dentro. Não chega a tanto, eu imagino que não. Mas não é à toa que alguns ambientes da empresa têm as paredes com revestimento acústico. Por quê? Porque naquele ambiente, provavelmente, são tratadas informações estratégicas, são tratadas, são discutidas questões muito sensíveis e que não podem ser levadas ao conhecimento nem dos outros colaboradores que estão do lado de fora, muito menos de pessoas de fora da organização. Então, não é uma coisa absurda. Outro exemplo hipotético aqui, uma pane no sistema de energia elétrica secundário, no break, né? Qual é a consequência disso? Indisponibilidade dos serviços. Vai haver a paralisação na execução dos sistemas e outros serviços que nós prestamos. Isso é uma violação à segurança no aspecto da disponibilidade. Uma possível causa, falta de uma manutenção periódica, uma atualização tecnológica, um equipamento antigo, o sistema elétrico. Um controle para isso é ter um bom plano de manutenção. Serviços. Existe a possibilidade aqui de uma mudança mal sucedida no código do sistema, ou no ambiente da infraestrutura. E aqui eu coloquei tanto na parte de sistema quanto infraestrutura. Parte de sistema, por exemplo, a gente tem ambientes segregados para desenvolvimento, homologação, ambiente de produção. A gente faz alterações em código no ambiente de produção. Essas questões precisam ser todas avaliadas, porque elas podem resultar em riscos para a empresa. Mesma coisa na infraestrutura, eu vou fazer uma reconfiguração no hardware e esse hardware trava, por exemplo, vai interromper algum serviço, ou ele funciona, mas interrompe um outro serviço que a gente não tinha em mente que fosse alterado, não sabia que seria afetado naquele momento. A consequência é uma violação à segurança da informação na questão da integridade, da disponibilidade também. Né? Não estou dizendo que isso seja intencional, não, tá? Às vezes, por uma pressão de uma entrega que tem que ser feita num prazo mais curto, a pessoa acaba queimando algumas etapas, como testar o código que foi desenvolvido, fazer uma programação para uma mudança no hardware, alguma coisa desse tipo. Então, não é que seja uma coisa intencional, mas algumas etapas têm que ser cumpridas, né, para aquela mudança. A causa, execução não controlada de mudanças, e o controle é um processo de controle de mudanças, até redundante, mas é um processo para a gente controlar as mudanças. Isso é uma obrigação que a gente tem. Não precisa nem a gente falar que segurança da informação, porque na ISO 9001 isso já é previsto. A possibilidade, exploração de uma vulnerabilidade no sistema desenvolvido pela empresa. Vulnerabilidade, lembrando o conceito, é uma fragilidade, uma brecha na segurança, alguma coisa que possa ser explorada para causar um incidente. Então, a consequência, uma modificação ou vazamento de dados. A causa disso, a ausência de práticas de security by design. Em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas, a segurança precisa ser tratada. Devem ser feitos testes não só nas funcionalidades do sistema, mas também nos aspectos de segurança. As vulnerabilidades já conhecidas devem ser evitadas, conhecidas e evitadas. Um controle é a gente manter um guia de desenvolvimento seguro. Esse documento precisa ser elaborado. Parte de tecnologia, um risco possível, incapacidade de prover infraestrutura para atender requisitos de desempenho. Qual é a consequência disso? Eu não cumpri uma obrigação contratual.
onde consta lá um acordo de nível de serviço, e eu não consegui oferecer o desempenho que o cliente contratou, que o cliente espera. A causa é a gente não ter um planejamento e gestão da nossa capacidade. Falo capacidade, por exemplo, de processamento, capacidade de memória, armazenamento, isso inclui, por exemplo, backup, um controle possível. Uma norma para a gestão de ativos que inclua a gestão da capacidade, ou pode ser também uma outra norma específica, para a gestão dessa capacidade. Eu lembrei agora da questão do backup, a gente tem obrigações aí legais de guardar informações por períodos bem específicos, logs, registros de eventos. Temos a obrigação de guardar essas informações, então a gente precisa ter backup de tudo isso. Uma demora demasiada para restabelecer o funcionamento de um serviço que a gente presta depois de um incidente. Um incidente sempre vai acontecer, Parou de funcionar, tem que restabelecer. Mas a gente precisa estar preparado para restabelecer no tempo que atenda aos acordos de nível de serviço que nós temos com os nossos clientes. Na verdade, eu estou falando aqui em acordos SLA, a gente precisa, antes de mais nada, que esses acordos estejam em todos os nossos contratos. A gente não pode garantir que vai ter 100% do tempo disponível o sistema, o serviço que nós prestamos. Então, isso precisa estar claro também nos contratos. Qual é a disponibilidade, por exemplo, que a gente oferece? Uma causa possível: faltam recursos para detecção e resposta de incidentes. O controle, agora eu falei muito em normas, procedimentos, mas eu quero citar aqui um controle tecnológico, uma ferramenta que possa correlacionar eventos. Por exemplo, o Firewall está registrando lá uma série de logs de um comportamento que ele tem identificado. Tem logs que são gerados por um dispositivo na rede, logs que estão sendo gerados por uma aplicação. Então, é interessante, é necessário até ter uma ferramenta que consiga coletar todos esses logs, fazer uma correlação entre eles em tempo real e identifique, eventualmente, comportamentos que são característicos de uma tentativa de violação, uma tentativa de invasão, por exemplo. Possa dar um alarme, disparar um alarme, enfim, possa permitir que a gente perceba isso a tempo de evitar um incidente. Uma ferramenta de CIEM. Na questão da organização, já finalizando, o acesso não autorizado a informações críticas ou sensíveis que o empregado forneceu. Ora, a gente trabalha com uma série de informações aqui e, eventualmente, a gente pode passar essas informações para terceiros, até para uma equipe de uma outra área, e essa informação pode ser usada indevidamente. Tá? Isso foi feito de forma intencional? Não necessariamente. Se a pessoa não sabe que aquela informação não deveria ser repassada, então há uma falha nossa de um controle, não tem uma norma que possibilite a classificação ou que oriente a classificação da informação. Então, primeiramente, a gente tem que saber que informações podem ser repassadas e para quem. Isso também foi um assunto citado na palestra anterior. Então, uma causa é não ter regra para classificar a informação. Se não tem classificação, não tem nada que diga que eu não posso repassar. Um controle tecnológico também, uma ferramenta de prevenção a vazamento de informações, uma ferramenta de DLP. Isso auxilia a evitar que informações, por exemplo, confidenciais, sejam encaminhadas sem autorização. E por último, essa parte de pessoal aqui, acesso não autorizado a sistemas e informações corporativas por meio de dispositivo móvel pessoal. Existe esse risco para nós? Consequência disso, modificação ou vazamento de informações. Uma causa, o compartilhamento do dispositivo. Em casa, é um ambiente completamente diferente do ambiente da empresa. Eu uso lá um desktop que é compartilhado. Tem um cônjuge que usa, às vezes é um filho que usa para uma série de finalidades, entre elas para lazer, para jogar. Então, o compartilhamento desse dispositivo pode representar um risco. O celular, principalmente, que tem sido muito visado ultimamente. Tem que lembrar que o celular, por exemplo, que a gente usa para acessar o nosso drive virtual, que usa para acessar o e-mail corporativo, e uma série de outras ferramentas que a gente usa no trabalho, ele tem lá as nossas credenciais. Então, a pessoa que tem acesso a esse celular vai ter acesso, eventualmente, a informações às quais ela não deveria. Sem falar naqueles aplicativos que a gente instala, que são gratuitos, jogos e outros, e que podem ter acesso a praticamente tudo que tem ali no nosso celular. Qual é o controle que se faz para isso?
um evento como esse que a gente tem tido essa semana, que é de conscientização e segurança da informação. Existem controles tecnológicos, mas o melhor ponto de partida aí é a conscientização mesmo. O último, acredito que esse é o último dos exemplos, a imprecisão, penúltimo, imprecisão na apuração de indicadores da organização. O que significa isso? É uma possibilidade. Se a gente não tem bons indicadores, ou existe imprecisão na apuração desses números, a consequência pode ser uma tomada de decisão de má qualidade. As decisões são tomadas com base nesses números, os números não estão precisos o suficiente, a informação pode não ser a melhor. Tá? Uma causa possível, excesso de ferramentas não integradas para a gestão. Uma situação, vamos supor, a gente tem um sistema para abertura de tickets ou chamados para serviços. Aí a gente tem, para projeto, um outro sistema. Só que esse sistema que controla os projetos não tem determinados recursos de gestão, relatórios, que a gente gostaria de enxergar, então a gente pega essas informações, passa para um outro sistema, manualmente, faz uma exportação dos dados, porque eles não se integram. Aí tem uma área da empresa que o gestor usa uma solução para controlar as suas tarefas, que instala no celular, uma solução gratuita, que tem lá uma espécie de uns cartões, tipo essas etiquetas autoadesivas, e ele pede para o pessoal da equipe também instalar esse sistema, e ali ele controla os serviços, mas não usa o sistema de gestão dos tickets, dos chamados. E aí essas coisas vão aumentando de volume, né? Aí tem as planilhas que a gente, pela ausência de um sistema específico para algumas tarefas, acaba usando, e nada disso se integra. Então, esse excesso de ferramentas, com esse detalhe, não integradas, pode ser prejudicial na hora que a gente precisa extrair um relatório que mostre todas as atividades que estão em execução, com os responsáveis, os prazos, e qual é a situação daquilo. Uma possível solução, controle, seria um sistema de gestão integrado, do tipo ERP. E para finalizar, já que eu falei só de possibilidade de riscos negativos, eu trouxe um positivo. Aumento na demanda por automação e integração de sistemas para o governo, né, e oferta de infraestrutura. A consequência é aumentar a receita e os investimentos. Qual é a causa? Essa urgência nas ações de transformação digital, e isso é interessante, que isso também foi tratado, foi citado numa palestra ontem, a questão da pandemia, né, trouxe uma série de prejuízos, né, não só a saúde como a economia, mas ela teve um efeito colateral interessante. Ela tem acelerado essas ações de transformação digital. Então, essa situação pode ser aproveitada. Como a gente está falando de um risco positivo, eu não vou falar em controle, eu falo em recurso. Temos um data center seguro com alta disponibilidade, então a gente pode investir nesse data center, né, uma certificação para esse ambiente, base numa norma como a 27001, pode ser excelente. Isso pode alavancar aí os negócios nessa área de transformação digital. Bom, algumas referências, eu já estou finalizando a apresentação, eu não podia deixar de trazer, que a gente pode usar para identificar, analisar os riscos. A própria ISO 27001, ela traz os requisitos para um sistema de gestão da segurança da informação. E eu trouxe aqui dois, nós temos aqui uma assinatura da ABNT, tá? Então eu citei a fonte aqui. Temos dois, só como exemplo. Eu falei de mudanças, né? Então veja só, é um controle previsto na norma, gestão de mudanças. A gente precisa ter controle das mudanças na organização, dos processos de negócio, recursos de processamento, né, que afetem a segurança da informação. A gestão da capacidade, eu citei também. O uso dos recursos da infraestrutura, por exemplo, tem que ser monitorado, ajustado, e a gente tem que fazer projeções, inclusive, para necessidades futuras. Eu usei como referência aqui também nessa metodologia que eu estou propondo aqui, um guia de avaliação de riscos de segurança e privacidade do governo federal, salvo engano, isso é do Ministério da Economia, uma secretaria vinculada ao Ministério da Economia. Essa é uma contribuição aqui do nosso encarregado de dados. Então, isso é uma mão na roda. Por quê? Esse documento já tem aí identificados 14 riscos de segurança da informação. Eu trouxe aqui só como exemplo 6, 7, 8. E ele tem também 113 controles que precisam ser implementados para que a gente trate esses 14 riscos. Então, aqui tem, por exemplo, informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados pessoais, modificação não autorizada num dado, a perda de um dado. E como controles, nós temos aí
Está muito pequena a letra, mas eu vou ler aqui rapidamente. O 17 fala no inventário, que eu citei anteriormente. O 18 fala num processo, é um controle, tá? Para análise e monitoramento das vulnerabilidades dos nossos sistemas e recursos de infraestrutura. 19 fala em ter uma equipe para detecção, tratamento e resposta a incidentes. Precisamos ter uma equipe preparada para atender a esses incidentes. É um controle também. E, por fim, nas referências, eu trouxe aqui uma que interessa muito a parte de desenvolvimento, que é essa lista do OWASP Top 10, Top 10, que são os 10 riscos de segurança mais críticos em aplicações web. Esse OWASP é um projeto, ele tem uma comunidade online que disponibiliza material, inclusive esse guia OWASP Top 10, que indica essas vulnerabilidades mais conhecidas e que precisam ser evitadas. Eu trouxe aqui só 3. A primeira delas é a injeção de código SQL, né, SQL Injection. Temos aí a quebra de autenticação, a exposição de dados sensíveis. São 10, na verdade. São os 10 principais riscos de segurança, né, as vulnerabilidades mais conhecidas também, nas aplicações web. Então, é uma ótima fonte de referência para a identificação de riscos em sistemas que a gente desenvolve. Quando eu falei em Security by Design, significa, por exemplo, olhar para essa relação já no início do desenvolvimento do projeto, do sistema, para que a gente não permita que o sistema seja entregue para a produção, levando vulnerabilidades que já são muito conhecidas. Pelo menos as que são conhecidas devem ser evitadas na fase de desenvolvimento do projeto. E, com base nessa análise, a gente faz a avaliação, voltando àquela tabelinha. Os riscos que tiverem um nível na área verde e na amarela, verde e amarelo está tudo bem, vermelho não está tudo bem, tem que tratar de imediato, tá? Então a gente faz aí de um por um, R1, R2, são 13 riscos aqui. Os números que a gente atribuiu para probabilidade de impacto, multiplicam pelo outro, tem o risco, e aqui eu tenho as zonas. Já analisamos agora o que eu tenho que fazer. O que eu vou fazer com o risco que está naquela zona verde? O que eu faço com o amarelo? O que eu faço com o vermelho? Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é tratar o risco, antes de dizer qual é o tratamento que a gente vai dar. Estamos chegando no final do processo já. A pessoa responsável pelo ativo é que vai dizer qual é o tratamento, vai recomendar. Tratar significa implementar os controles para conduzir esse risco para um nível que seja aceitável. Ou seja, o que está no vermelho tem que vir para o verde ou amarelo. Tem 4 coisas que eu posso fazer. Se o risco estiver lá naquela área verde ou amarela, não precisa fazer nada. Ele não vai me trazer nenhum prejuízo, talvez nem aconteça, então a orientação é reter o risco. Ou seja, deixa ele lá, não é para excluir, não é para ignorar, deixa ele lá como risco de nível tolerável. Tá? Futuramente, numa nova análise, aquele risco pode ter aumentado e ele vai assumir um novo tratamento. Modificar o risco quer dizer que a gente vai implantar algum controle para modificar, para diminuir o risco negativo, para aumentar se for uma oportunidade a ser explorada. Posso compartilhar o risco, eu posso, por exemplo, terceirizar um serviço. Né? Digamos que tem um equipamento, um servidor na empresa, tem um sistema operacional muito antigo, não tem mais suporte, está descontinuado, uma série de vulnerabilidades conhecidas, eu não vou mexer nisso, mas eu posso contratar uma solução que vai fazer a aplicação de uma coisa que a gente chama de patch virtual. Não vai corrigir as vulnerabilidades. É um patch virtual, ele vai impedir que aquelas vulnerabilidades sejam exploradas. Cria uma barreira. Então, estou terceirizando o controle. Evitar o risco. É aquela situação em que o risco é altíssimo e a gente sabe que não vai ter como corrigir. Isso aí, a empresa pode ter um problema seríssimo. Pode ser o caso de parar de prestar aquele serviço. É um caso mais crítico, né? Evita o risco. Então, são essas 4 alternativas que eu tenho de controles, de tratamento dos riscos. Então, o proprietário do ativo, responsável, é que vai dizer qual é o tratamento. E voltando àquela tabela que eu disse que ia falar mais adiante, né? No verde, o que acontece? O risco é tolerável, então não precisa fazer nada, é reter o risco. No amarelo, também é tolerável, só que, como eu disse, alguns riscos estão numa fase aí no limbo, né? Então, a gente submete a nossa Comissão de Segurança da Informação e, eventualmente, um ou outro risco aí dentro, a comissão pode entender que, mesmo ele estando no nível ainda tolerável, vale a pena dar uma atenção especial. Tá? Então, ele pode receber o tratamento e não seja deixar ele lá parado e reter.
Agora, o vermelho não tem alternativa, tem que tratar. Então, a gente pode ou modificar, implantando algum controle novo, ou terceiriza, compartilha com alguém, ou então para de prestar o serviço e evita o risco associado àquele serviço. Tá? É isso que a gente quer fazer. Está no vermelho, a gente traz ou para a área verde ou para a área amarela, tá bom? Então, a pessoa responsável vai elaborar os planos de ação. Daqui para frente é o trivial que a gente está acostumado. Deixa eu só confirmar aqui. Quanto tempo ainda tem? Já esgotou no tempo? Tá? Então, já finalizo, tá? É aquilo que a gente está habituado. A gente faz um plano de ações 5W2H. Né? Quem vai fazer o quê? Qual é o prazo necessário? Para fazer um monitoramento disso, a gente precisa ver se as ações estão sendo executadas dentro do prazo previsto. Aqui tem um modelo de indicador que eu trouxe. Basicamente, ver as ações, se as ações estão no prazo ou fora do prazo. É uma coisa mais ou menos como esse gráfico que eu trouxe. Né? O ideal é que o maior número possível de ações estejam dentro do prazo, mas não é suficiente. A gente tem que saber também se os riscos estão saindo da zona vermelha e vindo para a zona verde e amarela. Aí a gente vai saber se o processo está funcionando ou não. Tá? Se os riscos, os 20 riscos que existiam lá no início do ano, estavam na zona vermelha, eram intoleráveis. Quando chegar no início do ano que vem, um ano depois, os mesmos 20 riscos permanecem na zona vermelha, então o processo não está cumprindo o papel dele. E esse segundo indicador monitora isso. Agora é a finalização. Depois do tratamento, se um risco alcançou o nível tolerável, conseguimos baixar o nível dele, se for um risco negativo, né? Tá tudo bem. Se não alcançou, tem que ser feita uma nova proposição de tratamento, um novo plano de ação. E a gente faz uma validação disso na nossa Comissão de Segurança da Informação. E isso tudo tem que ser homologado pela alta direção. Os planos de ação, inclusive, têm que ser homologados pela alta direção, porque eles podem envolver investimentos. É possível aceitar riscos que estejam na zona vermelha, mas tem que ter uma justificativa com um registro próprio. Tá? Por exemplo, sei que o risco é alto, mas não temos hoje recursos para investir nessa solução. Então, vamos aceitar, porque a gente não pode deixar de prestar o serviço, mas isso tem que ser justificado e registrado. Por fim, tem que reagir a mudanças. Alguns riscos podem surgir, né, enquanto a gente está fazendo esse tratamento, e eles têm que ser previstos, têm que ser tratados. Tudo isso que eu mostrei está nessa norma ISO 27005. Então, esse esboço que eu fiz aqui, né, contando tudo isso que é feito, está de acordo com esse processo que está desenhado aqui, todas as etapas que estão previstas aqui em azul, nesses quadros, diagrama, tudo isso que está aqui eu mencionei em mais detalhes. Então, esse é o processo previsto na norma 27005, que é a norma que trata de gestão de riscos de segurança da informação. Peço desculpas por ter avançado um pouquinho no horário, que a gente acaba se entusiasmando, é um assunto interessante e cheio de nuances. E encerro aqui a minha apresentação, fico à disposição para qualquer questionamento. Obrigado. Muito bem, a gente agradece, Márcio, mas a gente ainda tem um tempinho aqui, acredito, para as dúvidas, não é? Tem uma dúvida aqui no nosso chat. A pessoa fala o seguinte: ela está em teletrabalho, né? Usa um computador pessoal, mas só ela tem acesso, mas ela abre no computador WhatsApp Web e aí as conversas ficam ali. Ela quer saber se tem algum risco, se ela está colocando em risco, acredito que as informações da organização. Entendi. Deixa eu abrir aqui para eu ler direitinho, porque eu já tinha lido. Mas é mais ou menos isso. Ó, estou na modalidade de teletrabalho, mas o computador que uso somente eu tenho acesso, mas abro minhas conversas de WhatsApp na tela do computador. Eu posso estar me prejudicando usando esse tipo de ferramenta? A primeira coisa que tem que ser esclarecida é o seguinte: primeiro tem que saber se a empresa tem uma política, uma norma específica para uso de equipamentos pessoais. Né? Se existe essa norma, ela vai dar as diretrizes, vai dizer o que é permitido e o que não é, primeiramente. Se é permitido, é aqui entram os controles tecnológicos. Então, aqui na Prodam, por exemplo, a gente pode usar o computador pessoal, mas existe uma recomendação de que a gente tenha um computador para ser usado exclusivamente para o trabalho. E tem que lembrar o seguinte:
Mas se a pessoa está no teletrabalho... Sim, está em casa, né? Está usando seu equipamento pessoal, estou entendendo dessa forma. Então, primeiro tem que ver qual é a regra que a empresa adota, se tem alguma regra formal, uma norma interna, tá certo? E risco sempre existe, né? Aquele equipamento precisa ter um antivírus, um bom antivírus instalado. Às vezes a gente usa um antivírus gratuito. É uma boa ideia? Eu acredito que não. É melhor do que não ter nenhum. Mas é melhor comprar uma licença de um antivírus, né, que a eficácia, os recursos são melhores, tem mais recursos. Recomendação é não usar para qualquer finalidade esse computador. Esse que a gente usa para o trabalho pode ser usado para trabalhar, mas pode ser usado para um jogo que, às vezes, o filho pede para instalar um jogo gratuito. Não existe nada gratuito. Não existe um celular cheio de aplicativo gratuito, não existe nada gratuito. No mínimo, aquela aplicação está coletando algum tipo de dado, para alguma finalidade. Então, pode ser que nesse computador tenha algum software, talvez tenha algum malware que esteja coletando essas informações. Então, o risco existe. Agora, volto à questão da regra da empresa, né? A empresa permite que se faça isso? Permite. Ou então não tem nenhuma regra. Então, se não tem nenhuma regra, não há problema em usar. Mas é preciso ter alguns cuidados. Recomendação, eu estou usando como exemplo o nosso aqui, usa um computador apenas para trabalho e evita usar para qualquer finalidade, para o lazer, por exemplo. Essa é a orientação. Quanto a estar se prejudicando ou não, depende. Como eu disse, depende da regra, né? Esses cuidados têm que ser tomados, não só pensando também no trabalho, né? A vida pessoal mesmo. O celular, por exemplo, é um problema sério. Às vezes, por exemplo, quem tem criança em casa, filho pequeno, para o pai e a mãe, para dizer não para o menino, às vezes já é difícil. Imagina o avô, a avó. Aí a criança chega, vovô, me presta o celular. Pegue, meu netinho, instale o seu joguinho aí, sente ali, acabe a bateria, depois me traga, deixa o vovô trabalhar. Aí o menino instala o aplicativo, né? E aquele celular, como eu disse há pouco, é onde estão as credenciais para a gente usar o Drive, os arquivos de trabalho. Então, aquilo pode comprometer realmente a segurança. O mesmo se aplica para o caso do notebook. Também aquela atençãozinha, né, com relação ao e-mail pessoal, o link que você está abrindo, o anexo que pode estar vindo ali, né? Então, se o computador está protegido com o antivírus, a gente fica um pouco mais seguro, né, em relação ao que está abrindo naquela máquina, né? Exato, e aí veja que não são nem recursos tecnológicos, né? É a prática. Esses vídeos que têm sido mostrados de 1 minuto têm trazido umas informações interessantes. O de hoje, salvo engano, falou sobre essa questão de não abrir qualquer link, que ali a gente pode estar instalando algum malware que vai coletar informações daquele equipamento. Lilian, quer fazer algum comentário? Quero sim, Valesca. É Lilian, da Prodan. O que acontece? No caso do WhatsApp, que ela falou especificamente do uso do WhatsApp, né? Então, acho que a gente tem que avaliar o ambiente como um todo. Então, quando ela está conectando de casa para a FAPEAN, esses itens que o Márcio falou, antivírus, está no computador, às vezes você tem um firewall pessoal ativado no computador, os sistemas Windows já tem esse firewall, permite que você ative, ele vai lhe dar algum tipo de controle do que está sendo instalado indevidamente no seu equipamento. Ele pode alertar, dar avisos, né? Então, é importante essa parte de instalação dos patches que você tem desse sistema operacional, para ver se eles estão atualizados, e aí você vai usar esse equipamento como equipamento de trabalho. A primeira coisa, do ponto de vista da empresa, é interessante que essa conexão que você tenha com a sua empresa, através de um link de internet, ela seja feita através da VPN, que é uma rede virtual privada, onde as comunicações são criptografadas entre o seu equipamento e o equipamento da empresa. Também, normalmente, a empresa vai ter algum tipo de controle do tipo de acesso que você vai poder fazer. Normalmente vai estar relacionado com o seu perfil, vai depender muito do ativo tecnológico que a sua empresa tem para disponibilizar essa VPN com esse canal de criptografia que é essencial. Essa comunicação entre o seu computador de casa e o da empresa está criptografado. Então, quando você abre o WhatsApp, você está fazendo uma conexão do seu celular, que de fato é um ativo que vai estar mais vulnerável, porque ele é mais fácil da gente ter um aplicativo pirata lá, que fica monitorando tudo que você está fazendo e capturando seus dados no celular, do que no computador.
Você também pode instalar um antivírus no seu celular, porque ele está disponível. Muitas vezes você compra o antivírus e aí a licença para o dispositivo móvel, seja o notebook, seja para o celular, ela já é gratuita, né? Em alguns casos, tem alguns fabricantes que fazem isso. Então, vamos lá. Abro aquele WhatsApp Web. Perfeito. Quais são os riscos ali? Né? Eu posso estar acessando um link que aparece lá na minha telinha e ele está contaminado e eu contaminar esse equipamento, computador, e aí vai permitir que esses dados que eu digite, senha de acesso, seja capturado, né, no meu equipamento. É uma possibilidade. Então, pelo menos, se você entra no WhatsApp só para bater papo, né, no ponto de vista de você não estar clicando num link que você recebe na rede social diretamente, isso já vai ajudar a evitar problema de segurança para você não contaminar seu equipamento, né? Mas é importante que você tenha esse cuidado no celular, também está com todas as correções de segurança aplicada, atualizado, fator de dupla proteção, não está fornecendo nenhum tipo de chave que você recebe por mensagens de confirmação no seu SMS para ninguém que telefone para você. Então, você teria que cuidar da segurança do seu celular e cuidar da segurança do seu notebook, mas nunca clicar, se você está no WhatsApp Web, num link que você receba. Os arquivos em PDF, gente, que são enviados via redes sociais, ele está sendo muito utilizado com vírus para contaminar as coisas. Então, assim, não é legal você abrir aquele arquivo direto no seu computador de casa, se não tiver um antivírus para ver que ele está limpo, e não clicar os links no WhatsApp diretamente. Se você precisar, vai no site original e você clica os links, e você está usando esse equipamento para trabalhar, tá? Então, são algumas prevenções que você tem que ter, porque, de fato, via rede social é muito mais fácil, e via celular você está se contaminando. Na hora que você conecta no computador, se esse celular tiver contaminado, tiver um aplicativo que está contaminado também, ele pode ficar escutando tudo que você está digitando, coletando ali, mandando para um centro de comando e controle, que depois vai usar suas informações para aplicar algum golpe, ou mesmo está facilitando a entrada, a partir do seu computador, na coleta de informações da sua rede, da organização, ok? Então, é preciso que a área técnica da organização avalie esses aspectos e recomende, tome as providências necessárias para melhorar essa segurança de quem está no trabalho remoto e oriente os colaboradores. Então, era isso, Valesca. Obrigada, Lilian. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que a gente não tem agora uma outra pergunta aqui no chat. Eu queria perguntar o seguinte, em relação à gestão do sistema de segurança da informação, para a organização que deseja implantar um sistema de gestão da SI, ou que já tenha iniciado esse processo, como ou qual ferramenta ela pode utilizar para identificar o nível de maturidade da segurança da informação dentro da organização? Como que ela vai identificar, eu tenho aqui muita vulnerabilidade no meu sistema de gestão, ou eu estou indo bem, preciso fazer poucos ajustes, ou eu estou evoluindo na maturidade, né, da minha organização. Como é que isso pode ser feito? A gente já tem uma ferramenta para isso, vou pedir para a Lilian responder. Lilian, por favor. Existem frameworks utilizados, tanto nacionais quanto internacionais, que você pode se basear. Então, são checklists, você preenche, se você tem ou se você não tem aquela lista de 114 controles. Em alguns casos, a gente associa isso com o COBIT, que ele dá 5 níveis de maturidade. Então, digamos, nível de maturidade 0, você não faz nada daquele controle. Nível de maturidade 1, você já faz, mas é totalmente informal, vai depender das pessoas. No nível 2, você já tem aquela prática sendo executada por várias pessoas da organização, mas ainda não tem um processo
implantado, e aí você vai aumentando. No nível 3, você já tem o processo implantado, aí no nível 4 você já tem evidência de auditoria, no nível 5 você já melhora continuamente. Então, normalmente você pode pegar um framework do tipo NIST, que é internacional, por exemplo, um framework da ISO 27002, e aí você faz o preenchimento daquilo ali, então não é uma pessoa que vai fazer sozinho aquele preenchimento. Normalmente você vai pegar um grupo de pessoas que conhecem profundamente a organização, junto com o técnico, com gestores, com assessores, e vai preenchendo ali, e você tem um retrato naquele momento de qual é o seu nível de segurança da informação. E aquele roteiro preenchido, né, o próximo passo é você fazer essa análise de risco, que no caso no trabalho que o Márcio apresentou, a gente tinha aqui na Prodan um método de risco para a parte de conformidade, né, a área de controle interno, a gente tinha de conformidade mesmo, com conformidades legais, a gente tinha um procedimento de análise de risco de processos, que era o que a ISO 9001 pedia para a gente, e a gente ia implantar uma gestão de risco da segurança da informação. E o que o Márcio fez? O processo pode ser único e a gente criou checklists específicos de identificação de risco, e aí a gente, dentro de cada escopo que você vai realizar, então você escolhe o checklist apropriado, então ele mostrou um de LGPD, nós temos um geral de segurança que a gente pode usar tanto do ponto de vista dos riscos da organização, riscos estratégicos, ou dos riscos de segurança, e aí a gente faz aquele relatório, então, de qual é o plano de ação recomendado, que tem que ser aprovado pela alta gestão, e tem que se buscar recursos para concretizar a implantação dos projetos que vão dar suporte àquelas correções que a gente identificou que são importantes, né? Então, no cenário geral, é assim, Balesca, que funciona. Tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada, Márcio. Obrigada, Lilian, pelos esclarecimentos também. Bom, a gente está encerrando hoje. Queria agradecer também a todos que estiveram conosco durante essa tarde, convidar para que voltem. Amanhã a gente ainda tem palestra, a gente vai falar de estratégias de segurança da informação no ambiente de cloud. Tem convidados, né, de fora da organização. Vamos falar também de automação no processo corporativo. E é isso. A gente vai mandar o e-mail com os links das salas de amanhã, tá? Não são os mesmos links de hoje, são novos links. E também vai disponibilizar no nosso site. E antes de encerrar, eu gostaria de relembrar que a gente está com uma pesquisa de auditoria de imagem que está lá no nosso site, www.prodan.am.gov.br. Ela é aplicável aos nossos públicos prioritários, que são nossos clientes, nossos colaboradores e também para a sociedade em geral. Então, lá tem 3 linkzinhos que você vai clicar naquele ao qual você se identifica. Então, se eu sou cliente, eu vou lá naquele link para o cliente, tá? E se você não é cliente e nem colaborador, você clica no link para a sociedade e vai estar ajudando a gente a fazer esse mapeamento, né, da auditoria de imagem. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde e até amanhã. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos.